sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa rosa. Atrás de mim, um cenário bastante colorido. E essa é a nossa aula sobre a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil entre 1964 e 1985. Bem, mas antes da gente falar propriamente desse período muito triste da história recente do nosso país, a gente, na verdade, tem que entender o que significam cada palavrinha dessa aí que apareceu no quadro atrás de mim. Primeiro, vamos pensar, o que significa ditadura? Bem, ditadura vai ser um regime marcado pelas faltas de liberdade, onde o poder vai estar na mão ou de uma pessoa só, ou de um grupo. Não tem eleições transparentes, não tem liberdade partidária. Aqui no Brasil já aconteceu isso outra vez. Por exemplo, lá no Estado Novo, que você já deve ter estudado na época do Vargas. O que eu quero que fique bem marcado para você aí de casa é o seguinte: esse período, que vai durar aí 21 anos, ele foi marcado por bastante autoritarismo e falta de liberdade de expressão. As pessoas não poderiam opinar, elas não poderiam ser contra o regime vigente. Podiam ser perseguidas simplesmente por isso. Mas nem por isso a resistência deixou de acontecer. Bem, agora vamos falar ali civil-militar. Vamos falar primeiro do militar. Por quê? Porque durante esses 21 anos, somente militares puderam estar na presidência, mais especificamente generais. Um detalhe, eles não eram eleitos diretamente pela população. Então eram eleições indiretas que colocavam esses militares no poder. Civil, população civil. Os militares não ficaram 21 anos no poder se não tivessem apoio da população civil. Empresários, latifundiários e uma parcela da classe média também apoiou o regime. Então, estamos dando início à nossa aula sobre ditadura civil-militar. Mas o que a gente tem que entender na verdade? Muito bem, o caminho que calhou nesse regime. Então, antes da gente falar de 1964, a gente vai voltar um pouquinho e vai falar de 1961. E o que aconteceu em 61? Eleição de um cara chamado Jânio Quadros. Ele não ficou nem um ano no poder, na verdade. E ele entra com uma promessa de moralizar as instituições e combater a corrupção. Vamos ouvir rapidinho o jingle, que é bem famoso, Varre, Varre, Vassourinha, para a gente ter uma noção qual era esse discurso dele. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandaneira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Já deu para perceber qual era esse discurso, né? Mas mesmo com todo esse aparato, foi bem isso que aconteceu, não. Na verdade, o Jânio Quadros é marcado por uma política bastante conservadora, né? Moralista. E, no plano internacional, ele vai reatar as relações diplomáticas com países socialistas, por exemplo, a União Soviética. Inclusive, ele vai dar a maior ordem aqui do Brasil, que é o Cruzeiro do Sul, ao Che Guevara. Cara, vamos lembrar que a gente está em Guerra Fria, em 61. Então, Jânio Quadros não agradou quem colocou ele no poder. E numa tentativa de melhorar sua popularidade, ele vai lançar uma carta para renunciar seu cargo de presidência. Ele achava que com isso ele ia causar algum tipo de comoção e as pessoas iam pedir para que ele voltasse. Ele falhou.
Congresso Nacional pegou essa carta, aceitou e vida que segue. Quem vai assumir? O vice-presidente. Quem era o vice-presidente? Era o João Goulart. Mas para facilitar a nossa vida, vamos chamar esse cara de Jango. O Jango era do PTB. O Jânio era da UDN. São partidos, não são necessariamente o mesmo partido, eles nem têm tantas ligações. Só que naquela época você votava para presidente e para vice. O PTB, na verdade, é um partido ligado ao Vargas. O Jango, ele era ministro de trabalho do Vargas. Olha só, ele tem então toda uma consciência nacionalista. Ele prega a questão do nacionalista. E eu quero falar uma coisa agora muito séria. João Goulart não era comunista, ele não era socialista. Existiam partidos socialistas no Brasil, o PTB não era esse. O João Goulart vai ser muito massacrado com essa ideia de que ele seria um comunista, mas você vai entender isso daqui a pouquinho, né? Então, mas onde é que estava o João Goulart no meio desse rolê todo? Estava na China. O João Goulart estava na China quando o Jânio renunciou. Tentaram impedir que o João Goulart assumisse a presidência. Isso não aconteceu. O João Goulart assume, só que assume sobre o sistema do parlamentarismo, ou seja, ele não tinha todos os plenos poderes que um presidente tem. Em 1963 vai ter um plebiscito e o presidencialismo vai voltar, ou seja, o Jango vai voltar a ter plenos poderes. E aí que o negócio vai acontecer. Em 1964, em março de 64, num comício chamado, que é o comício ali na Central do Brasil, aqui mesmo no Rio de Janeiro, o Jango vai anunciar o que a gente vai chamar de reformas de base. A gente vai ver agora uma foto aí do Jango nesse comício da Central do Brasil. Lembrando que essa foto ela é do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Nesse evento tinham mais de 150 mil pessoas, entre sociedade civil, militares, estudantes, e é aí que ele está anunciando suas reformas de base. O que era isso? Era um conjunto de iniciativas que tinham reforma bancária, fiscal, urbana, administrativa, agrária e educacional. Também defendia o direito do voto dos analfabetos e dos militares de baixa patente. Tinha um caráter muito nacionalista. Por exemplo, um maior controle de investimentos estrangeiros no país mediante a regulamentação das remessas de lucro para o exterior. Vamos pensar, reformas de base. Quem era a base? População. Então, são reformas que visavam melhorar a vida da população. Tem uma parte dessas reformas que é muito interessante para a gente. Por quê? Porque o João Goulart vai chamar o Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, para fazer parte disso. O Paulo Freire teve uma experiência incrível de alfabetização de adultos lá no Rio Grande do Norte, em Angicos. Ele vai alfabetizar um número consistente de pessoas em 40 horas. Isso não, como a gente já sabe, isso não vai acontecer. Por quê? Porque assim que essas reformas são lançadas, você tem uma reação. É a marcha da família com Deus e pela liberdade. Então, setores da sociedade civil, eles vão justamente reagir a essas reformas. A gente vai ver uma foto de como foi aqui no Rio de Janeiro uma dessas marchas. Lembrando que essas marchas aí tiveram por todo o Brasil, um movimento que surgiu em março de 64, que consistiu numa série de manifestações, marchas organizadas principalmente por setores da igreja e pela tradição, família e propriedade, justamente como resposta aí às reformas que o Jango sugeriu. Por quê? Porque eles associaram essas reformas a um perigo comunista. Não tinha esse lance de perigo comunista. Como na história do Brasil a gente também nunca teve perto dessa revolução comunista, como essa galera da época gostava de falar. Então, isso vai incentivar militares a darem um golpe. Então, o golpe é deflagrado na madrugada de 1º de abril de 1964.
Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você sabe o que significa golpe? Essa expressão que já deve ter aparecido várias vezes aí na aula de história. E não, golpe não necessariamente é violento. Pode ser ou não. Ele pode atingir, né? Ele pode ser por causa de uma maioria ou por causa de uma minoria. Mas um golpe, ele é destituir um governo legitimamente eleito. Um governo foi eleito em eleições, né? A maioria da população escolhe, e esse governo é deposto, pode ser para agradar uma maioria ou uma minoria. E começa esse período aí de 21 anos, onde o autoritarismo e a arbitrariedade vão vigorar aqui no Brasil. Bem, como esses militares vão governar? Primeiro, vamos lembrar, sempre temos que lembrar, que tem apoio da sociedade civil. Eles vão governar por meio dos AIs, os atos institucionais, ou seja, eles vão centralizar as decisões políticas neles. A junta militar que assume, ela não dá essa liberdade para que a população, para que a própria Câmara governe junto. Vai centralizar bastante esse governo. Então, tiveram muitos AIs, né, os atos institucionais. Na verdade, foram 17. Eu vou falar rapidinho de 2, que foram os mais importantes. O AI 2, que vai acabar com os partidos políticos no Brasil, restando somente 2. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Arena era o partido da ditadura. O MDB era o partido, era a oposição consentida. Tem muita gente que relativiza esse período da ditadura porque dizia que tinha uma oposição. Mas, galera, essa oposição não tinha liberdade para agir. Então, não caiam nessa falácia de que não teve ditadura no Brasil porque tinham partidos de oposição. Essa oposição não tinha liberdade para agir. O outro aí, que também marcou bastante a história, é o AI-5, que é conhecido como o pior de todos. Por quê? Porque ele dava poderes para o presidente para fechar o Congresso, fechar o Senado, caçar qualquer tipo de mandato que ele quisesse. As pessoas praticamente perderam seus direitos depois do AI-5. Então, uma catástrofe, não tem muita outra palavra, não. Mas muita gente se colocou contra esse regime. Artistas, professores, sociedade civil, sindicatos. E, por causa disso, muitos foram perseguidos, presos, tiveram que ir para o exílio ou torturados. A tortura era uma prática recorrente desse regime. Um exemplo disso está lá em Petrópolis, uma cidade aqui, né, vizinha do Rio de Janeiro, que era a Casa da Morte. Lá, pessoas foram assassinadas, torturadas, mulheres sofreram violência sexual. Quem organizava isso eram órgãos especializados em repressão criados pela ditadura, o DOI-CODE. Essa casa, como é que a gente sabe dessa casa da morte lá de Petrópolis? Porque quem sobreviveu a essa casa conta sobre ela. Então a gente tem relatos de pessoas que sofreram todas essas violências feitas pelo próprio regime, vale muito lembrar, nessa casa. O governo vai se apoiar na Lei de Segurança Nacional. O que é isso? Quem é contra o regime, automaticamente é inimigo do Brasil. Então, por eu não concordar com algo que o regime fez, que o governo fez, eu automaticamente seria inimiga. E eu poderia sofrer qualquer tipo dessas violências pela Lei de Segurança Nacional. Outra prática recorrente também era a censura. Ficava um censor, ou seja, uma pessoa nas mídias, jornal, rádio, e ela definia o que poderia ou não poderia chegar até o público. Bem,
campo da economia, principalmente na década de 70, a ditadura é marcada pelo tal do milagre econômico. O que seria esse milagre econômico? Ele justamente seria a ideia de crescer bastante o PIB. Ela era apoiada em trazer indústrias para o Brasil e capital estrangeiro. Foi uma época onde teve muitas obras gigantescas. Por exemplo, a usina elétrica de Itaipu, a Transamazônica, que é uma estrada que cortaria ali a floresta, e a ponte Rio-Niterói também é dessa época. Só que, para isso acontecer, tinha que se pegar muitos empréstimos dos bancos internacionais. O que aconteceu com a dívida externa do Brasil? Ela aumentou. Vamos dar uma olhada aí o que aconteceu com essa dívida aí. Olha como é que cresceu a dívida externa do Brasil justamente no período que a gente vai chamar de milagre econômico. Bem, mas não vai se sustentar muito essa economia, não. Porque essa dependência do capital estrangeiro vai dar ruim. Porque em 73 vai ter um aumento do preço do petróleo. E como o Brasil importava a maior parte desse combustível que consumia, a economia vai cair. A economia mundial, no caso, vai cair. E o Brasil vai ter grandes dificuldades para arrumar mais empréstimos para sustentar essa política. Diante dessa situação, o governo procurou aumentar as exportações e desvalorizou a nossa moeda. Como consequência, no início da década de 80, a inflação disparou. E, com isso, o Brasil gastava a maioria do seu dinheiro, na verdade, para pagar essa dívida externa, com as parcelas, com os seus juros. E, com isso, o milagre econômico chegou ao fim. Hoje a gente viu esse período aí de 21 anos, de 1964 a 1985, onde não tínhamos liberdade, não podíamos votar, o regime era extremamente autoritário. A aula está acabando, mas não sem antes um desafio. Eu falei que muitos artistas, professores, sociedade civil se colocou também contra esse regime. Então eu desafio você aí em casa, faz uma pesquisa. Pesquisa justamente quem se opôs a esse regime. Que artistas, por exemplo, foram obrigados a saírem do Brasil, foram para o exílio ou que foram presos. Bem, até a próxima. Tchau, tchau.